Está no ar o programa Espaço Cidadão com Robson Carvalho. No ar, o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube Robson Carvalho, ou pode localizar também pelo Robson Cidadão, assim como no Spotify, e ainda chegando nosso conteúdo ao portal Congresso em Foco, ao portal Brasil 247 e também à TV 247, além de diversos outros que acabam nos retransmitindo. No programa de hoje, vamos conversar aqui direto da Câmara Legislativa do Distrito Federal com o deputado Max Maciel. Conosco vai falar a respeito da sua atuação parlamentar e sobre uma grande diferença que muita gente não sabe. Será que Brasília tem prefeito, vereador? O que é um deputado distrital? A gente vai falar também sobre isso, que é uma curiosidade que muita gente não tem conhecimento. Seja bem-vindo, deputado Max Maciel, do PSOL, do Distrito Federal da Ceilândia, ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson. Quero primeiro agradecer e saudar todo mundo que acompanha o Espaço Cidadão por a oportunidade de a gente estar dialogando aqui hoje. Um prazer tê-lo conosco. Eu peço que, inicialmente, você explique para quem não conhece, deputado, como é que funciona, como é que os processos políticos funcionam em Brasília do ponto de vista da tomada de decisão em relação às instituições. Muita gente pensa que Brasília tem prefeito, tem vereador, mas não tem. Não tem. Na verdade, até a nossa própria Câmara aqui, né, ela é muito recente, ela é muito nova, tem 32 anos, salvo engano. Na verdade, a gente acaba acumulando a função de vereador e deputado estadual. Como o Distrito Federal ele não tem nos seus limites internos municípios, as nossas cidades são chamadas de regiões administrativas, onde a administração local é indicada diretamente pelo governador, tendo em vista que na nossa lei orgânica, que é a Constituição local, prevê que é possível outros tipos de escolha, inclusive a participação direta da população, mas sem autonomia financeira e administrativa, né? Então acaba sendo, como em São Paulo tem a subprefeitura, como em outros espaços tem ali, mas não tem um regramento institucional pontual dessas cidades, né? Então essas cidades todas se submetem ao próprio distrito. Essas cidades é o que se chama de cidades satélites? Antigamente chamava de cidade satélite, hoje passou a se chamar região administrativa, né? Elas estão fora do chamado desenho original, que é o avião, né? O que se chama o plano piloto, plano piloto, então elas estão fora do desenho original. Avião que alguns original. Dizem que é um pássaro. Aí vai. Tem gente que nem diz que o Luz Costa nem imaginou um avião, né? Só imaginou o traçado, né? Sim. Mas da forma que acabou transparecendo ali um avião e virou um avião, né? Acaba que não deixa de ser para a comunidade aqui. E aí existem as várias realidades. É importante dizer para os trabalhadores, nós estamos numa Brasília que tem várias realidades de Brasília, né? Porque como é muito plano, o plano piloto acaba, quem só vem, pega o avião, ou chega aqui, vai no Congresso, ou em alguns espaços turísticos, não percebe as contradições que estão postas ali, transbordando esse chamado plano piloto, que é onde concentra a maioria da população periférica, classe trabalhadora, e uma delas é a Ceilândia, de onde eu vim. Muito bem. E então você, no caso, chama-se deputado distrital. Deputado distrital que acaba acumulando a vereança, né? A gente também vai desde o problema local, porque a vida da população acontece no município, você sabe disso. Isso. A vida da população acontece no município. Então o vereador tem um papel fundamental, importante. O próprio Brasil, Paz, ele se realiza no município, na rua onde mora aquela pessoa. Exatamente, né? Então, é impactado lá. Então o vereador ele tem uma função importantíssima, ainda mais nesse momento eleitoral brasileiro, estão decidindo as vereanças aí, né? Então acaba que a gente aqui no DF, como não temos um município, o deputado distrital acumula as duas funções. Eu acumulo enquanto deputado estadual, que tem uma missão de fiscalizar o governador, as contas do Estado, né, de pensar políticas públicas que impactam o nosso quadradinho como um todo, mas eu também estou lá recebendo demanda de esgoto a céu aberto, de rua não asfaltada, de ausência de luz em um determinado poste, de falta de médico naquela unidade específica da atenção básica, que é um papel também da vereança. Então a gente acaba bacana, essas duas funções. É uma mistura de deputado estadual com vereador. E o trabalho é triplicado. Mas isso é bom. Nós estamos então aqui na Câmara Legislativa. A Câmara Legislativa, essa é a sede mais nova, ela funcionou até meados ali do 2010, 2011, no final da Asa Norte, era um prédio cedido da Secretaria de Saúde e a Ematé, e esse prédio foi todo concebido. Então, inclusive, é um prédio que tem tecnologias, né, da Assembleia bem inovadoras, né? A nossa Câmara é a Câmara mais transparente do país, né, na sua transparência, em todos os atos
prefeitos e, enfim, tudo. E essa aqui é o espaço, são 24 deputados distritais hoje, né? Que é a cota mínima, né? Ou seja, Brasília tem 8 deputados federais e o triplo, no caso, 24 deputados estaduais, como é a cota mínima que você tem no Brasil. Isso, exatamente. Só que aí tem um cálculo populacional, o outro lado é São Paulo, que, por exemplo, tem 70 deputados federais e dividido por 8 o número de deputados estaduais. Exatamente. Né? Só que agora tem também um cálculo populacional, né? Então há um debate se abre ou não mais uma cadeira aqui na Câmara Legislativa. Mas em tese são 24, acho que é isso. Perfeito. E eu gostaria de conhecer agora a atuação do deputado distrital Max Maciel, que está aqui conosco, sobre suas linhas de atuação, quais são as principais causas que você abraça. Né? Nós poderíamos, para início, destacar 3 e a gente vai conversando sobre cada uma delas. Primeiro dizer de onde a gente vem. A gente vem da maior cidade do Distrito Federal, que foi uma das primeiras remoções de favelas no Brasil, chamado Ceilândia, que é o Centro de Erradicação de Invasões. Essa é a história de onde a gente veio. Apesar da gente não ter município, eu parto desse lugar para todo o Distrito Federal. É o nosso primeiro mandato, nós estamos em 1 ano e 8 meses de exercício, nós temos como bandeira principal o transporte público, como uma política universal, que transversaliza o universo das demais garantias de direitos. Acesso à educação, acesso à cultura, acesso à saúde, acesso à própria cidade. O direito à cidade perpassa por a questão da mobilidade, que aqui no Distrito Federal, como eu disse no início da entrevista, o chamado centro, o plano piloto, nós estamos muito afastados, então você criou zonas muito longas de distância de todos os serviços praticamente. Né? Você dizer, por exemplo, tem um parque lindo, por exemplo, no plano piloto de Brasília, mas a pessoa que mora na Ceilândia ou em alguma outra área periférica tem, digamos assim, dificultado o seu direito ao acesso a esse parque, ao acesso à cidade, pelas péssimas condições e o valor caro de transporte coletivo. Sobretudo também com uma lógica que, historicamente, o transporte foi pensado no conjunto do Brasil, e em Brasília não é diferente, apenas pela lógica do trabalho. Você tem um volume de veículos cada vez maior em determinados pontos de pico, que é quando você leva a classe trabalhadora para servir e quando você leva ela para casa para dormir. Fora disso, ela fica praticamente sem o direito. Final de semana, então, nem se conta. Nessa concepção antiga, então, não se considerou em momento algum o direito ao lazer dos trabalhadores. Não, o trabalhador não tem direito ao lazer. Essa é a realidade. Não à toa que é chamado plano piloto hoje, tem 11 tipos de parques, 9 equipamentos culturais, e a maioria das cidades aqui, que são regiões administrativas, não tem nenhum equipamento desse. A gente parte desse lugar, esse é o nosso debate, transversaliza muito com o tema da educação, né? Sou pedagogo de formação, também essa premissa a gente tem trabalhado muito hoje é sobre a cidade como um todo, tendo o meio ambiente como ali um parte, né? Nós temos debatido a cidade em suas múltiplas ações, né? Não só uma ação pontual, mas toda a lógica de uma cidade sustentável, né? Que possa replicar boas práticas para a população. Então, o nosso foco mesmo é o transporte público. Nós somos presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana aqui da CLDF. A gente já veio do movimento social popular com acúmulo sobre o tema, assume, luta para ter acesso a essa cadeira e a partir daí fazer as proposituras, as fiscalizações que a gente considera importante. E algo interessante nessa atuação, pegando o primeiro tema que você colocou como prioridade do seu mandato aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Max Maciel, é exatamente a questão do acesso, mas também há uma outra discussão importante, que é o que se chama a tarifa 000. Você pensar, eu queria que você explicasse para quem não conhece o que é a tarifa 000 e quais são as chances de que isso aconteça no Distrito Federal, não só em Brasília, inclusive. É importante dizer que, primeiro, isso tudo começa historicamente pelo movimento Passe Livre, pelo movimento de luta, de jornadas de lutas, a fim da redução de tarifa no transporte. Em 2013, isso se intensifica, mas em 2015, a deputada Erundina apresenta uma PEC no Congresso Nacional, onde inclui o transporte como um direito constitucional. Assim como a saúde e a educação, o transporte passa a ser um direito de todo mundo, garantido na Constituição. Atrelado a isso, se apresenta-se, então, aquilo que vai normatizar e financiar esse sistema, que é o Sistema Único de Mobilidade. Assim como o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social, você tem o Sistema Único de Mobilidade. E o nosso debate era o tarifa zero inicialmente, porque ele é o inibidor de acesso à cidade. Como você falou, se custa caro, eu me limito.
né? Se eu sou desempregado e a passagem é cara, eu escolho qual dia que eu vou entregar um currículo, né? Eu não posso ficar indo todo dia atrás de serviço. Eu vou num dia, Ou tento se correr você quiser ir tudo. para o Lago Paranoá, ou se você estiver em Natal e Não, quiser ir à praia, se você né, em lugares que quiser, tem praia, fica muito difícil às vezes você aqui no conseguir DF, se acessar. você quiser ir no Lago Paranoá, você tem que acordar muito cedo, com possibilidade de se demorar 2 horas, e olha que a gente atravessa essa cidade aqui em minutos de carro. Né? Ou seja, para você ver o quanto é dificultador o acesso ao lazer. E o 000 parte de uma análise maior sobre tudo isso, porque não é só a tarifa, aí entra zero tarifa, né, que é zero catraca, zero emissões, porque hoje o automóvel como transporte individual é o maior emissor de gases poluentes nas cidades, e no Distrito Federal é o maior, e zero, e a gente não está mais chamando de acidente. Acidente é quando acontece aquela coisa, sabe, ó, acabei esbarrando, bati no carro, uma fatalidade. Não é. Por que não é só? Muito raro essa fatalidade. A maioria dos acidentes em trânsito são pessoas que estão ou no celular, ou uso de bebida alcoólica, ou não tem habilitação necessária. Então não é um acidente, e gerando né? morte muitas vezes, Quase sempre muito agravo. Então está se passando na nossa literatura tirar o terceiro, que seria zero acidentes, para chamar zero, no Portugal chama-se visão zero, né? Visão zero é o todo, é o completo do que passa sobre a mobilidade, mas seria zero sinistro, né? Ou seja, os sinistros são vários. E um aspecto interessante, deputado, é que quando nós pensamos no tarifa zero, no acesso da população, no direito à cidade, isso inicialmente foi tentado pelo secretário de transporte à época e pela então prefeita Luiz Erundina em São Paulo. É um projeto que nasceu como ridicularizado, mas sim, hoje, pelo que nós observamos, há inclusive o assalto a essa pauta, que é uma pauta, uma defesa de um tema da esquerda pela direita. Você tem Balneário Camboriú, por exemplo, né? Santa Catarina, que entre mais de 100 cidades brasileiras, mas algumas delas, você tem prefeitos à direita ou à extrema direita, inclusive, identificados até com o bolsonarismo, que implantam essa pauta. A que você acredita que se deve essa iniciativa por parte de quem condenava? Olha, primeiro porque colapsou o modelo. O modelo econômico de como o transporte funciona no mundo, ele colapsou. Então, a própria direita se viu que estava gestando a cidade numa sinuca de bico. Ou ele subsidia, ou ele assume o sistema com tudo. Isso é duas formas de assumir. Quando a gente subsidia, é o Estado, coletivamente, bancando a empresa privada a suprir e reduzir o valor inicial do usuário. Quase sempre essa conta chega a 60% a 70% do custo do transporte. Se você coloca mais 30%, você permite que uma massa acesse o transporte. E olha, nós já estudamos mais de 116 cidades que implementaram o tarifa zero no Brasil hoje. Balneário é uma das mais recentes. A maioria é 30% da população de demanda reprimida. A tarifa cobre 15 a 20% do orçamento familiar. O transporte consome de 15 a 20% do orçamento familiar. Então, o que tem mudado é que a matriz econômica do financiamento do transporte público, ele faliu. Se não tiver o subsídio, aí vira a nossa chamada bola de neve, que é a tarifa fica cara, o usuário sai e migra para o transporte individual. Se a tarifa está cara, eu perco passageiro, nós estamos perdendo 20 milhões de passageiros por ano, eu perco passageiro, eu tenho que subir a tarifa porque o custo aqui não se banca. Mais passageiros saem do sistema e vira uma bola de neve. Então, ou a gente socorre para poder o sistema funcionar, ou ele colapsa de vez. Então acaba que... Às vezes acontece que é mais fácil, por exemplo, 2 ou 3 colegas que estudam juntos, trabalham juntos, ratear um carro de aplicativo, né, para chegar no seu destino. Ou bancar a própria gasolina do carro de um, e isso acaba virando uma matriz. Agora, a direita incorporou isso muito mais pragmaticamente do que a esquerda, isso é uma verdade. Né? E a gente quer incorporar isso não como uma ação pontual. Por quê? Dessas 116 cidades, cada uma tem o seu método de financiamento e o seu método de funcionar. Tem umas que funcionam só em linhas parciais, outras funcionam só em um determinado período da semana. Naquelas linhas que dá prejuízo, né? Porque... Algumas, digamos assim, é porque empresas... seria uma forma de alguns prefeitos acabarem até beneficiando os empresários e manter aquela turma ali com menos prejuízo, né? Sob o argumento de que estaria beneficiando a população. Tem modelos como o de Maricá que o Estado assumiu o sistema como um todo. Você tem caso de Formosa em Goiás aqui que a prefeitura teve que assumir porque a empresa abandonou, não quis mais, ou ela assumia ou já era. Você tem o caso de Lusiana que, tendo em vista a possibilidade de colapsar, ela resolveu antecipar. Agora, de fato, tem se tornado eleitoreiro, porque quando todo mundo começa a acessar a cidade de graça, quando falo de graça, assim, que a
eu começo a dividir os custos coletivos desse transporte, eu consigo não ter aquilo como tarifa, você tem aumentado, como calcaia no Ceará, aumento de receita no mercado. Então você começa a arrecadar mais imposto a partir do ICMS e a população começa a consumir, porque ela economizou ali, aqui no DF seria R$ 11, se ele fosse ir e voltar no maior trecho, da maior pernada, né, do valor mais alto, ele pode ali lanchar, ele pode juntar durante a semana e adquirir um livro, ele pode consumir um lazer ou uma cultura. Então, a matriz econômica só sai do lugar, mas ela continua circulando. Esse é o objetivo central. Agora, é bem verdade que nem todas as cidades têm Maricá como referência, do Estado assumir o modelo. As empresas, por isso que agora mudou um pouco, que as empresas se enxergaram que esse é o caminho delas existirem. E isso é interessante, deputado, porque muitos que argumentavam contra a tarifa zero diziam: mas como vai se pagar ônibus de graça para todo mundo? Isso é impossível. Mas, na verdade, o próprio Estado já pagava através de descontos em óleo diesel, em financiamento, em impostos. A parte das cidades existe o equilíbrio econômico e financeiro do sistema, que é isso que você falou. Então, por exemplo, aqui no DF é isso. A gente compra um ônibus para a empresa operar, a gente paga o diesel para a empresa operar, a gente tem isenção do pneu, o diesel, na verdade, não só pago, como ainda tem isenção fiscal, né? A empresa ganha pela taxa de operação. Numa cama de conforto, se perder passageiro, ele socorre, se ganhar passageiro, ele continua ganhando dobrada. Então a gente precisa mudar também essa lógica, que não é mais por passageiro, mas por quilômetro rodado, o que não possa ser mais só pelo quilômetro rodado ou pelo aluguel do ônibus, com política de garagem reversa. Então, existem outros caminhos, tanto que a gente vai apresentar aqui pela comissão um relatório das experiências das cidades mais populosas que nós estudamos e qual seria, com base na escuta dos movimentos populares, o caminho para o Distrito Federal chegar no tarifa zero. E é essa pergunta que eu vou te fazer para a gente encerrar o assunto da tarifa zero, que é muito importante, interessa ao Brasil como um todo. Você sendo deputado distrital, sabe que no nosso país continental pode ser que haja necessidade de modelos diferentes. Mas no caso do Distrito Federal, que modelo você defende? Primeiro que esse modelo universal já foi apresentado no Sistema Único de Mobilidade, onde o governo federal, estados e municípios dividiria dentro do seu orçamento, por ordem bancando fatias maiores, o custo do sistema. Dentro do Distrito Federal são várias camadas. Primeiro, você precisa fazer um processo integrativo. Então, você pode iniciar com linhas alimentadoras pagas, então as linhas mais baratas continuam sendo operadas de forma complementar, o usuário paga uma parte, mas como aqui nós temos longos trechos, esses corredores exclusivos, que pode ser para o BRT ou para o metrô, ele passa a ser tarifa zero. Então eu pago para acessar um terminal de baldeação e ali, ou eu estaciono o carro no bolsão de estacionamento, não tenho a vaga garantida se eu pegar o bilhete do sistema. São vários caminhos, porque eu também preciso arrumar a receita disso. Então nós vamos apresentar várias ideias. Você pode taxar estacionamento, coisa que não tem em Brasília. Você pode criar imposto progressivo para novas habitações, para ter o caixa. Para isso existir, precisa ter o fundo. Nós apresentamos ali do fundo, o governador agora judicializou no ADIM o fundo constitucional. Ou seja, ele está negando a possibilidade de ter um fundo para ele, que é um caixa para manter o sistema. Hoje, no Distrito Federal... Estranho, né? É porque alguém interessa, né? Não ter o custo do sistema é para ficar saindo tirando de algum lugar toda vez e negociando isso com faca no pescoço. Porque o transporte é um serviço essencial. Se ele não acontecer, emergencialmente eu tenho que socorrer. Então a gente sabe que isso tem interesse para alguém, porque você não consegue medir quando ele é emergencial o valor, o custo, o impacto disso. Então existem várias camadas e nós vamos apresentar ela. Então hoje, a gente, do custo de 2,9 a 3,3 bilhões, que foi o custo do sistema, essa é a margem que nós temos, 70% já é pago pelos impostos a partir da tarifa técnica. O que é a tarifa técnica? A pessoa paga lá a bilheteria, a passagem não custa o que eu pago na bilheteria. Aqui no DF, a passagem mais cara custa R$ 5,50, certo? Só que, dependendo do trecho, a tarifa técnica, o custo daquela viagem, com aquele custo, é R$ 11. Então, ele paga R$ 5,50, o Estado complementa com a tarifa técnica os R$ 11. É verdade que aqui no DF tem integração, então se eu pago aqui baldio com outro sistema e pego outro, eu vou diminuindo ao ponto da última pernada ser zerada. E o Estado paga tudo cheio para as empresas, né? Nós temos que mudar isso também. A gente está pedindo aqui vários estudos, que pode ser ou por aluguel do ônibus, então não importa quanto ele rode, eu estou pagando o custo do ônibus, ou por quilômetro rodado, que é mais ou menos parecido com o sistema de aplicativo. Você pede um carro,
por aplicativo. Seria mais justo, você sabe quanto rodou, vai pagar o que rodou. E não importa se você está levando mais 3 pessoas com você ou só você. É aquele custo que você está gastando no sistema. Né? Então, se o ônibus vai lotado ou vai vazio, o quilômetro eu estou pagando o quilômetro rodado. Hoje, por não ser quilômetro rodado e ser por passageiro, você tem uma superlotação dos ônibus. E não é à toa, é proposital, porque ele consegue economizar com o ônibus cheio, tendo um lucro maior. O que é que você poderia dizer que é o diferencial do seu mandato aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Max Maciel? Isso é difícil a gente fazer propaganda de si mesmo, né? Porque... Não enfim, de si, mas do seu mandato que é coletivo. Mandato, é coletivo, sem dúvida nenhuma. Eu falei do transporte como carro-chefe, mas a cultura também é uma ferramenta fundamental, sobretudo do movimento hip-hop. Eu acho que o maior diferencial hoje do nosso mandato é exatamente ter uma pauta mais periférica sobre o olhar da cidade. Historicamente, os legislativos olham a partir de uma matriz ideológica ou de grupos corporativos ou de segmentos historicamente privilegiados sobre o desenho da cidade. E eu não estou dizendo que não faz escuta com a população, eu estou dizendo que não chama a população para ouvir, mas a matriz... Muitas vezes escuta mais o setor imobiliário, por exemplo, para fazer alguma intervenção na cidade do que a população em geral, sobretudo que está nas periferias de Brasília. Ou até um pouco diferente. A propositura que se vem para cá ainda é com desse olhar de viciar, de privilégios, né? Não podemos negar, temos privilégios, né? Só de ser homem, por exemplo, é um privilégio nessa cidade. Mas quando a gente fala da perspectiva periférica, é trazer historicamente rupturas sociais que a gente vivencia no território para dentro do debate da casa, para dentro desse olhar da casa. Né? Não estou dizendo que nós somos o primeiro a falar de transporte aqui, sempre se falou de transporte, mas eu tenho certeza que ninguém acumulou energia, estudo e análise suficiente para apresentar uma outra matriz de desenvolvimento a partir do transporte. Com suporte acadêmico, inclusive, né? Suporte acadêmico, inclusive aliado com a universidade. Exatamente. A parceria do seu mandato, inclusive, com a Universidade de Brasília. Universidade de Brasília, Universidade Católica, outros institutos. Existe um capital humano, intelectual muito grande. E é um pecado e um erro da administração pública negar a isso. Porque você tem a oportunidade de pessoas que se debruçam em determinados problemas, vivenciam determinados problemas. Eu não estou dizendo que aquela vivência, aquela tese, aquela formulação consegue resolver o conjunto do problema, mas ela testou algo que pelo menos nós temos que ter a capacidade de ouvir. Então, grande parte também do que a gente tem feito aqui, não só pelo transporte, quem puder acompanhar a gente vai ver outras ações, seja na cultura, seja no negócio do desenho da cidade, vai entender que a gente envolve tudo isso, movimento social e popular, a universidade e o próprio mandato. Seja na inteligência de destinação de emenda, seja na inteligência de como a gente muda o legislativo a partir dessas formulações. Perfeito. E caminhando para próximo de finalizar, eu gostaria de te ouvir, né, sobre a visão que você tem em relação à conjuntura política nacional. Nós tivemos uma virada de página onde saiu da presidência da República, aqui pertinho de nós, na Câmara Legislativa, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje nós temos um terceiro mandato do presidente Lula num governo de ampla coalizão, que muitas vezes não entrega aquilo que o governo precisa para governar, né? Nem vai entregar, mas você tem de PSOL, que é o seu partido, a União Brasil, que era o antigo PFL, que era o PDS, que era a Arena, que era o braço civil da ditadura militar. Então, que análise política você faz do atual quadro político hoje? Primeiro, que você poderia compartilhar com a gente? O que nos colocou aqui foi exatamente a gente não ter feito rupturas sistêmicas lá atrás. E o que está em jogo no Brasil não permitia com que a gente pudesse fazer essas rupturas hoje. Que ruptura, por exemplo? Por exemplo, nós temos que fazer reforma agrária. Nós temos que taxar grande fortuna. É muita concentração de poder nas mãos de poucos, através da terra. Aí o agro aí, comandando, para exportar para fora, pegando alto subsídio dos programas do próprio Estado de financiamento, enquanto você tem um país desse aqui, gigantesco, isso não existe. Você radicalizar no processo democrático, mas radicalizar na ciência e tecnologia. Você é da universidade, sou da universidade. Qual é a nossa matriz econômica agora? Ela mudou, é tecnológica, cada vez mais sustentável e verde. Nós estamos ainda discutindo fábricas em cidades, né? Nós não fizemos rupturas, por exemplo, orçamentárias. Taxar fortuna é quase um crime. Então, cara, é uma fatia. Que já é uma realidade em vários países do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Mas aqui nós temos uma império do capitalismo, né? Disso tudo, e que permitiu, é que agora nós temos um governo federal aliado com ausência de participação social,
A esquerda perdeu participação social, a esquerda perdeu participação popular. Não voltou esquerda... com o presidente Lula? Não voltou. E não volta assim, porque geracionou. Aquela juventude das décadas de 80 e 90... Ou seria uma temerosidade de movimentos sociais de pressionarem um governo pela forma como esse governo está composto? Porque a pressão existe sempre de todos os lados, né, no governo. Você tem, em termos de partido, de pessoal ADEM, né, de pessoas da Faria Lima, né, aos setores populares dentro do governo, né, e às vezes me parece que é um receio dos setores, apesar de ser natural e importante essa pressão, de recuarem para não gerar problemas. Porque nós estamos focados muito mais na governabilidade do que na governança. Estou muito mais preocupado com a quantidade de votos que eu posso ter ou não para passar um projeto do que, de fato, o impacto que uma política vai ter ou não na população. Mas se o projeto não for aprovado, como é que fica? Mas aí você tem que chamar o povo para debater, com pressão popular que se constrói as coisas. Isso aqui não é fim, isso aqui é meio. Porque a gente está escolhendo que o parlamento seja o fim. E não vai ser bom para ninguém, para todo mundo. Você vai ter que tomar uma decisão que vai prejudicar alguém. O problema é que nós estamos discutindo isso sem equidade. Nós estamos continuando fazendo uma política que entrega um pouco para a massa mais vulnerável do país, sem mexer em quem está no topo. A gente não rompe quem está no topo. Para essas questões seria necessário, por exemplo, o caminho de plebiscito? Seria isso? Não, eu acho que aí... Qual seria a forma de participação popular? Não, aí é voltar enraizado os conselhos populares sociais, sem dúvida nenhuma, fortalecimento dos movimentos sociais populares, mas sem instrumentalização, porque não é que os movimentos não querem bater, pelo contrário, você teve o MST ocupando ministérios esse tempo atrás, e tem gente do MST no governo. O movimento não abre mão da luta. O problema é que esse movimento não está tão enraizado nos territórios que nós perdemos, e nós perdemos. Nós estamos hoje sendo governados por uma elite econômica, mas com a extrema-direita organizada. Nós não tínhamos isso no Lula 2003. Nós não tínhamos uma extrema-direita organizada. E com segmentos de poder bastante organizados, como bancada da bala, a Bíblia, mas aí, do boi também. E tem um detalhe, nós perdemos uma direita formulativa para uma direita que é isso aí, que você está vendo em São Paulo. Qual é a direita formulativa? Há avaliações, na verdade, que a extrema-direita conquistou espaços de poder pela falência da direita. Eu acho que a extrema-direita ganhou espaço de poder porque ela tem compromisso com a mentira. E o nosso povo... Ele não consegue conceber que uma mudança estrutural leva tempo, porque as pautas são emergenciais. E como resolver esse problema da mudança geracional nos movimentos sociais? Aí é que nós temos que fazer. Os movimentos têm que se abrir, como os partidos de esquerda têm que se abrir. Não tem renovação de quadro. De que forma? Sim, renovação dos quadros. Renovação de quadro. Mudou. O que eu vivia nos anos 80 não é o que um jovem vive agora. Nós estamos vivendo um jovem agora que está chegando com 18 anos de idade, onde a universidade é dele. A universidade está aí. Olha o ProUni aí, ó a universidade sendo pelo menos um debate. A minha geração não debateu a universidade. Então, eu não posso mais dizer para o povo que, olha, agora vocês têm universidade. Isso passou. Tem que debater como ele vai manter na universidade. Porque ele vai passar. Mas como é que ele fica lá dentro, sem bolsa permanência? Sem alimentação adequada? Sem a universidade ser perto da casa dele? Você entende que tem que mudar um pouco essa matriz? E o governo Lula, ele avança, né? Só que é isso, ele está amarrado. Nós vamos ter que fazer, para análise de conjuntura, é mudar o quadro local. Nós não temos que focar hoje, por exemplo, só olha a eleição de 2024 nos municípios, o foco da esquerda não tinha que ser a prefeitura. Tinha que ser... As câmaras de vereadores. Porque aí é onde está o debate da governabilidade. Eu tenho que mudar a correlação de força local, para eu imprimir uma força maioria. Como em 2026 o grande debate deveria ser investido nós temos que votar Congresso Senado, Nacional. Congresso, porque aí eu consigo ter que foi mais. Isso que o bolsonarismo fez, inclusive. Né? E está fazendo. E disse que vai votar agora. Né? Agora, isso tudo não tem debate, não tem saída na institucionalidade. A institucionalidade, ela bateu no teto. E eu estou dentro dela, eu sei disso. A saída vai ter atrelado as lutas locais. Vem do lado extra-institucional dos movimentos sociais, da participação da população. Imprimindo, e detalhe, com a resposta na agenda local. Porque sem essa resposta na agenda local, nós vamos daqui a 2 anos ter outro cara com saídas mirabolantes. Sem a conquista daquilo que deseja a população através da participação, a empolgação com a participação não se faz sentido, não só com a participação, mas com a institucionalidade. Ninguém vai confiar no partido, confia nas pessoas. Aí é um problema. O individualismo. Personaliza. E a personalização é um perigo na política. Porque a política é coletiva. É coletiva, e por mais frágil que seja a nossa democracia, as instituições se fazem necessárias.
Então tem que ser um instrumento de disputa também. Só que ninguém mais quer se organizar em grêmio estudantil, fazer luta estudantil. Ninguém tá, todo mundo cansado. Então, assim, nós vamos ter que mudar isso tudo. Mas muda se ele tiver resposta local. Né? E não Perfeito. só o quadro da garrafinha do Congresso de quem vota em quem para aprovar um projeto que, no final das contas, aquele projeto impacta quase zero para o povo. O que nós estamos entregando para o povo é pouco se a gente não está mexendo com a esfera política geral. Maravilha. Bom, eu quero agradecer essa entrevista, aula aqui no nosso Espaço Cidadão, direto do plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, com o deputado distrital Max Maciel, do PSOL da Celândia. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, fico aqui sempre à disposição de cada um de vocês. Obviamente que tudo que a gente fala não é uma verdade absoluta, são apenas nossas caminhadas e nossas ações nessa perspectiva. E com esse debate de ideias é que a gente cresce e muda o mundo. Sem dúvida nenhuma. Maravilha. Obrigado. Você ouviu o Espaço Cidadão com Robson Carvalho.